A paz do nosso Salvador Yahushua é o Machia. Aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir que ouça. Meus irmãos, quero agradecer a todos os irmãos que estão na escuta desse áudio. A palavra do Criador diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Criador. A gente tem fé ouvindo e a gente tem conhecimento através da leitura, como o profeta Oséias disse. Prossigamos em conhecer o Rei, né? Prossigamos em conhecer o Rei, prossigamos em conhecer ao Soberano. Oséias disse isso. Então a gente tem que prosseguir em conhecer o nosso Criador e o nosso Salvador e as maravilhas que ele faz. Ele faz coisa maravilhosa. Dá um exemplo. Eu estava conversando com um irmão esses dias e eu falo Jesus, né? Para aquelas pessoas que ainda não têm um conhecimento. Falo Deus também para aquelas pessoas que não têm um conhecimento. Mas eu não tenho ninguém, eu não tenho por inimigo pessoas que chamam Jesus, chamam Deus e não tem ainda o conhecimento amplo das Escrituras. Por quê? Porque o irmão, às vezes, tem uma Bíblia paganizada, uma Bíblia que foi traduzida, né? Copiada por um padre, João Ferreira de Almeida, e muitas coisas, talvez alguns irmãos não têm como pesquisar no hebraico, no original, né? No grego. Tem muitos deles que não pesquisa, só fica só nessa tradução João Ferreira de Almeida. E na realidade, quando as pessoas ficam nessa tradução João Ferreira de Almeida, ele perde revelações concretas. Agora você pode ver, eu tenho amigos, irmãos, pessoas que eu se dou muito bem, que fala Jesus, fala Deus. E são homens e mulheres do Criador. São homens e mulheres do Criador, pessoas que realmente têm vida com o Eterno. Têm vida com o Eterno. Não segue o Cristo de Roma e não segue o Deus da Grécia. Não. Por mais que eles não saibam o nome real, são homens realmente que faz a vontade do Criador. Porém, muitos quando vê nós falando Iau, o Criador, o Pai, o Soberano, e nós fala Yahushua, o Filho, o Salvador, aquele que foi para o Calvário, aquele que ressurgiu dentre os mortos, aquele que está no santuário celestial, ele é a propiciação pelos nossos pecados, pelo do mundo, muitos acham que a gente agora está desviado, acha que a gente agora não serve mais ao Criador, porque a gente fala o nome Iau e o nome Yahushua. Se a gente for para as escrituras, a própria escritura, até na Bíblia, João Ferreira de Almeida, já mostra que o nome do Criador não é Deus, porque Deus é um título, é um título. E se a gente for analisar, já dá para ver que não tem nada a ver o nome do Criador com Deus. E se a gente for analisar também o nome do Filho, não tem nada a ver o nome do Filho ser chamado de Jesus. Dá para ver. Primeiro ele era um judeu, ele não tinha um nome latino. A letra J surgiu há 500 anos. Pesquisado e comprovado, não tem a letra J no hebraico até o dia de hoje e não tem também no grego, também não tem no aramaico. E aí? Então, fica difícil da gente explicar essas coisas para as pessoas. Mas eu não tenho ninguém por inimigo, não. Até aquelas pessoas que se levantam contra nós, eu oro para que o Criador venha abrir o entendimento deles para que possa entender e compreender as Escrituras. O Criador não está atrás, irmão, de nenhum palhaço, não está atrás de animador de palco, não está atrás de
de comediante. O Criador está atrás de homens que realmente venham falar a verdade. A verdade. A verdade. João Batista não tinha o dom da revelação, João Batista não tinha o dom de profetizar, mas João Batista pregava o quê? Só a palavra, só a verdade. O próprio Cristo disse que nascido de mulher não havia um homem igualmente João Batista, mas aquele que era o menor no reino do Criador seria maior do que João, em termos de tudo isso, né? Então, eu quero ler um texto aqui, em Mateus, capítulo de número 16, do versículo 14 em diante, que diz assim, a confissão de Pedro. Chegando Yauxa à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem outros diz que é o Filho do Homem? É. Responderam alguns, diz que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem você diz que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és ungido, o Filho do Criador vivo. Respondeu Yauxa, feliz é você, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas o meu Pai, que está no céu. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão ou prevalecerá contra ela. Eu darei a você a chave do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar da terra será desligado do céu. Advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era ungido. Observe, irmãos, que quando o Machia chega na região de Cesareia de Filipe, juntamente com seus discípulos, ele faz duas perguntas. E as duas perguntas que o Machia faz são perguntas muito importantes. Eu acho assim, meu ponto de vista, que se nós fizesse perguntas, se a gente queresse descobrir a verdade, Nicodemo perguntou para Cristo, Pilatos perguntou para Cristo, o que é a verdade? Nicodemo perguntou para Cristo, como pode um homem, sendo velho, tornar a entrar no ventre da sua mãe? Eunuco perguntou para Filipe, não tem quem me ensine? Não tem quem me ensine. O profeta fala de si ou de algum outro? E a gente vê aqui que perguntas são muito importantes para a nossa vida. Porque todas as vezes que a gente faz uma pergunta correta, uma pergunta sábia, a gente vai ter o quê? Uma resposta sábia. Algumas pessoas, elas não querem fazer pergunta porque elas se sentem acuadas. Elas acham que é vergonhoso para elas fazer uma pergunta. Algumas pessoas não querem fazer pergunta porque acham que vai se sentir menosprezado pelos seus conhecimentos. Eu faço pergunta, até o dia de hoje eu continuo fazendo pergunta. Quando Cristo faz essa pergunta para com seus discípulos, ele diz duas perguntas. Só que a mesma pergunta que ele faz para com o discípulo, perguntando, né, o que o povo achava dele, ele repete a mesma pergunta para a igreja, representada nos discípulos. Ele diz, quem o povo diz que é o Filho do Homem? Ou quem o povo diz que eu sou? Aí um diz, é João Batista, outro Elias, ainda outro Jeremias, ou um dos profetas. Aí ele pega a mesma pergunta e faz para com a igreja. O povo tinha dúvida concernente quem ele era. O povo estava confuso de quem era ele. O povo não tinha uma afirmação de que ele era ungido, o filho do Criador vivo. O povo não tinha essa noção. O povo não tinha. Só que tem um porém, ele pega a mesma pergunta e ele faz para a igreja. Ele diz,
e vocês? E perguntou: quem vocês diz que eu sou? Quem vocês diz que eu sou? Então Simão Pedro respondeu: tu és ungido. A palavra Cristo está no grego, né? A palavra Cristo está no grego, ungido. Agora nós sabemos que Pedro falou no hebraico. Então Pedro disse: tu és o Machia, o filho do Criador vivo. Pedro disse: tu és o Machia, filho do Criador vivo. Respondendo Yahshua: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro. Pedro quer dizer o quê? Uma pequena pedra. Uma pequena pedra. Pedra. Também te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra que ele está edificando a igreja dele? Ele está edificando a igreja dele na pedra que Pedro revelou. Tu és o Machia, o filho do Criador vivo. Então, a igreja católica, meus irmãos católicos, não fiquem chateados, mas eu vou falar. A igreja católica diz que Pedro é o primeiro papa e que ele foi o primeiro fundador da igreja. Não! Eles interpretaram de forma equivocada, porque Cristo não diz que Pedro é a pedra. Não. Cristo diz que Pedro é uma pequena pedra, e sobre a pedra maior que Pedro revelou, ele ia edificar a igreja dele, e as portas do Hade não prevaleceria contra ela. E o próprio Pedro, lá em Atos 4, vai mostrar que Cristo é a pedra. Que Cristo é a pedra e não que ele é a pedra. Atos 4, do versículo 8 em diante, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, não é pular, não é correr, não é gritar. Cheio do Espírito Santo é isso aqui, é responder de forma maravilhosa dentro das Escrituras. Ser cheio do Espírito Santo é o que está em Mateus capítulo 10, versículo 19 e versículo 20. Nós não temos que se preocupar com o que ele falar, não, porque na hora será ministrado pelo Espírito Santo que fala no nosso lábios. Então está aqui, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: autoridade e líder do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, seja interrogado acerca de como ele foi curado, saiba, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Yahshua, o Machia, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem o Criador ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Yahshua é a pedra que vocês construtores, lei de Moisés, profeta, tudo ali, salmo, este Yahshua é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou pedra angular. Então, Pedro tinha noção de que ele nunca foi o primeiro papa e nunca foi a pedra. Pedro dá explicação categoricamente, cheio do Espírito Santo, dizendo que o Machia é a pedra. Que pedra? Aquela de Mateus capítulo 16, entendeu? Aquela de Mateus capítulo 16 que o próprio Machia diz: também eu te digo que tu és Pedro, uma pequena pedra, e sobre esta pedra, que pedra? Aquela que Pedro revelou. Ele está dizendo: eu vou edificar a minha igreja. Quer dizer, eu vou construir a minha igreja. Ele está dizendo, o Machia está dizendo que essa igreja dele, ela é construída, edificada no Machia. A pergunta é: todas as denominações, ela é edificada, construída no Machia ou na visão de um homem, de um estatuto, de uma liturgia, de um dogma, de doutrinas?
todas essas denominações, elas não são edificadas no Mashiach, construídas no Mashiach. Elas são construídas na visão de homens. Na visão de homens. E se elas são construídas, levantadas, né, na visão de homens, elas se encaixam lá em 1 Coríntios capítulo 3. Que o fogo vai provar a obra de cada um. Então nós já vimos aqui que Pedro deixou bem claro, Pedro cheio do Espírito Santo, lá em Atos 4, versículo 8 em diante, disse claramente que o Mashiach é a pedra que os edificadores rejeitaram. Atos 4,12, Pedro disse, e nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Observe que o Mashiach deixa bem claro para Pedro, para a igreja, que ele iria construir e edificar a sua igreja sobre esta pedra. Que pedra? Quando nós olhamos para o livro de Daniel, no capítulo 2 do livro de profeta Daniel, ali nós vemos algo extraordinário. Por quê? Porque ali nós conseguimos ver quando Daniel se põe na brecha para interpretar o sonho que Nabucodonosor teve a respeito dos reinos, né? E observe que no capítulo 2, versículo 43, diz assim, como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão aliança política por meio de casamento, mas a união decorrente dessa aliança não se afirmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. 44. Na época desses reis, o Criador do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e exterminará, mas esse reino durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra que se solta de uma montanha sem auxílio de mão, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Entendeu? Isso quer dizer o quê? A pedra que se solta da montanha sem auxílio de mão humana é o reino do Mashiach. Isso mostra que esse reino do Mashiach, quando ser estabelecido, não vai existir mais na terra. É reino de ferro, de bronze, de barro, nem de prata, nem de ouro. Por quê? Porque lá em Malaquias capítulo 4, versículo 1 diante, diz que o dia que está para vir os abrasará, e de sorte que não deixará nem raiz, nem ramo. Nem raiz, nem ramo. Então, meus irmãos, Cristo, sobre essa pedra, ele está edificando, construindo a sua igreja. A igreja do Mashiach é edificada nele. É por isso que ele é o cabeça da igreja. O Yahushua não é cabeça de uma denominação. O cabeça de uma denominação são os seus presidentes, são as suas cúpulas que faz parte da diretoria, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, terceiro conselheiro fiscal. Não, Cristo é o cabeça da igreja e não de uma religião. Tiago diz que a religião que agrada o Criador é cuidar do órfão, da viúva e se afastar do mundanismo. Entendeu? Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Que o Eterno vos abençoe, abra o entendimento para compreender as Escrituras. Amém.